Sobriedade e paz, só por hoje e graças a Deus. Estamos nos preparando para a Semana Nacional contra o Alcoolismo. Meus irmãos, é difícil estabelecer critérios gerais que diferenciem quem bebe muito e de quem é alcoólatra. Não é possível estabelecer um valor numérico com a quantidade de álcool ingerido, pois cada pessoa tem um metabolismo diferente. O que é muito para uns é pouco para outros e vice-versa. Atualmente, os critérios usados para definir o alcoolismo se baseiam no prejuízo social e pessoal sofrido por quem abusa das bebidas alcoólicas, ou no surgimento de sinais de abstinência, de dependência pela interrupção da bebida. A abstinência é a falta que o organismo sente do álcool depois de um tempo prolongado de uso de doses não pequenas. Quando um indivíduo apresenta sinais de abstinência, ele está dependente de álcool. Ou seja, quando o álcool é eliminado, o corpo se ressente e essa pessoa passa mal, precisando de novas doses para se normalizar, entre aspas. Os principais sinais de abstinência são tremores, náuseas, vômitos, tonteiras, mal-estar, fraqueza. Um dos indicativos de que uma pessoa está dependente é o fato de ter que aumentar a dose da bebida para alcançar os mesmos efeitos de antes. Como começa o alcoolismo? Não temos meios hoje de saber com certeza quem será um alcoólatra antes que a pessoa comece a beber. Já existem, no entanto, resultados concretos que mostram a influência genética. Eles foram conseguidos observando-se filhos de alcoólatras adotados por casais não alcoólatras. O vício no álcool começa lentamente, na fase de independência psicológica. O indivíduo não se considera viciado. Ele acredita que pode parar quando quiser. E como nessa fase o indivíduo não deseja largar a bebida, prossegue até que começa a se prejudicar. Antes de chegar a esse ponto, muitas advertências são dadas pelas pessoas próximas e todas são sempre desprezadas. Algumas vezes ocorrem até internações, mas o paciente não se convence de que é alcoólatra. Geralmente, culpa a mulher, o governo, o patrão ou a circunstância pelos seus excessos. Enquanto sua condição de dependente do álcool for negada, o paciente continuará bebendo e se prejudicando. Então vamos ver agora quem pode se tornar um alcoólatra. Os homens brancos jovens são os mais afetados pelo alcoolismo. O início da dependência ocorre em torno dos 20 anos ou no final da adolescência, sendo diagnosticada somente em torno dos 30 anos de idade. Após a quinta ou sexta década de vida, o impulso de beber começa a diminuir. Vamos falar um pouco da Semana do Alcoolismo. A Semana Nacional do Alcoolismo, ela traz à baila uma reflexão muito importante
porque faz com que descobramos que o alcoolismo é uma doença. Uma doença que no Brasil atinge mais de 15% da população. Então vamos saber um pouco mais sobre esse assunto. Segundo a Organização Mundial de Saúde da OMS, o alcoolismo é uma doença física, espiritual e mental. A medicina ainda não sabe o porquê algumas pessoas desenvolvem a dependência e outras não. Sabe-se que herança genética, personalidade e ambiente social também desencadeiam o problema. A dependência química é uma doença crônica, cujo tratamento requer uma profunda mudança de atitudes por parte do dependente e sua família. É também consequência do uso descontrolado e progressivo da bebida alcoólica. É importante saber que o alcoolismo não é moral. O alcoólatra não bebe por ser fraco de caráter. Ele bebe porque está doente. Esses problemas se referem em diferentes áreas: familiares, educacionais, legais, financeiras, médicas e ocupacionais. Além disso, a doença pode afetar vários órgãos. Entre aspas, o abuso da bebida alcoólica causa uma série de doenças que podem levar à morte. No Brasil, 15% da população é dependente. Vamos ver agora os principais sintomas e sinais do alcoolismo. O álcool é uma droga, portanto, sua dependência causa sintomas de abstinência como tremor, náuseas, sudorese, cirrose, gastrite, palpitações, etc. O alcoólatra também apresenta queda da capacidade física e mental. A pessoa tem necessidade de álcool. Pensa muito na bebida. Passa o beber escondido. As brigas com a família ficam mais frequentes. Falta ao trabalho, características emocionais, baixa autoestima, depressão, irritabilidade, impotência sexual, sentimento de culpa, baixa tolerância e frustração. Como começa o alcoolismo? O vício no álcool começa lentamente, na fase de dependência psicológica. O indivíduo não se considera viciado, ele acredita que pode parar quando quiser. E como nessa fase o indivíduo não deseja largar a bebida, prossegue até que comece a se prejudicar. Também existem resultados concretos que mostram a influência genética. Eles foram conseguidos observando-se filhos de alcoólatras adotados por casais não alcoólatras. Então vamos perguntar agora, quem pode se tornar alcoólatra? O início da dependência ocorre em torno dos 20 anos, no final da adolescência, sendo diagnosticada somente em torno dos 30 anos de idade. Após quinta ou sexta décadas de vida, o impulso de beber começa a diminuir. Os homens brancos jovens são os mais afetados pelo alcoolismo. Entre aspas. A recuperação total depende da percepção, do acompanhamento da família. Diálogo, compreensão e amor ainda são os melhores remédios na recuperação do alcoólatra. Então, como vimos aqui, a recuperação depende muito da compreensão, do amor que a família dedica. Então, esse tratamento deve ter início nos grupos de autoajuda de sua paróquia, onde lá, seguindo os 12 passos, o passo da perfeição, nós buscaremos a libertação desse vício
que está impregnado na nossa sociedade. Então, a nossa sugestão é que participem dos grupos de autoajuda e, a partir do início do trabalho dos 12 passos, certamente encontraremos o caminho necessário para a libertação desse mal que aflige a nossa sociedade. Eu sou Zé Carlos. Eu sou Duda. Da Pastoral da Sobriedade da Diocese de Juazeiro, Paróquia de São Francisco, Em Sobradinho. Sobriedade e paz, só por hoje. Só por hoje, graças a Deus.